Olá pessoal, estamos de volta com o podcast Memória de Joinville, conversando nesse episódio com o Sandro Silva. Nessa segunda parte, Sandro, eu queria que a gente focasse um pouco em relação ao Carnaval, onde você está diretamente envolvido, né? Diretor financeiro da Príncipes do Samba, vice-presidente do Quênia, que abriga, né? E é diretor também administrativo da Liga das Escolas, né? Isso. Então, você está nessas tarefas aí há quanto tempo, mais ou menos? Olha, como diretor da Liga das Escolas de Samba, eu estou há 2 anos, né? Fui convidado pelo Gabriel, pelo David, né? Por sugestão do Davidson Garcia também, para integrar a Liga. Na Príncipes eu estou mais efetivamente ligado à Príncipes desde o ano passado, quando eu fui eleito diretor financeiro, mas próximo da Príncipes desde 2008, efetivamente, né? E do Quênia, como eu te falei, né, teve esse gap entre a infância e a juventude, mas também estou desde 2008 próximo ao Quênia Clube, né? Então, em cargos de direção ou não, né, a gente está ali. Os desfiles, né, eles mudaram muito, né, nos últimos tempos, né? Eu vou até lembrar de um pouco de história, sempre gosto quando a gente fala aqui no podcast sobre isso. O meu pai foi um presidente de uma escola de samba. É mesmo? Aqui em Joinville? Fúria Tricolor. Ah, é? E eu era muito pequeno, não tenho lembrança disso, né? Só tenho lembrança que depois, em algum momento, ele recebeu... Fúria é 80, 90, né? Exatamente, Eu nasci em 80, né? Então, possivelmente ali nos meados, para eu não ter uma lembrança muito clara, né? Eu lembro que daí depois dos anos 90 ali ele ganhou uma medalha de reconhecimento e tudo mais. Desfiles na Rua do Príncipe ainda, se eu não me engano, e a gente foi... Eu tenho lembrança muitas vezes de ir lá. E aí eu acho que foi no governo Carlito que realmente começou um pouquinho mais as escolas, e agora nos últimos anos também retomando, e com a questão competitiva, né? Sim. Né? A partir de 2026 novamente. Foi difícil essa retomada? O Carnaval em Joinville, infelizmente, por enquanto, ele fica muito ao sabor das coisas políticas ainda, né? Então isso é um fator complicador para a continuidade do Carnaval, né? Então, e o Carnaval não precisa, né? E não tem que ficar, né, dependendo de recurso público, né? E quando isso acontece isso, né? Década de 80 parou, veio década de 90, parou, veio depois com o Carlito, parou, né? Depois não teve, acho que no governo Uda, não lembro se teve, e depois agora volta com o Adriano, com um pouco mais de força, né? Com mais apoio, né? Do poder público. Mas não deixa de ser difícil, né? As escolas têm sido muito guerreiras, né? Desfilando há muito tempo aí, muitas delas com recurso próprio, né? O recurso da comunidade, com as festas, eventos que eles fazem. E tem muita parceria com as escolas de fora também? Exatamente. Para aproveitamento de... Isso, para a questão da economia, né? Questão da economia, tu vai lá, fecha acordo com uma escola de São Francisco, uma escola de Florianópolis, compra as fantasias para poder desfilar aqui, né? Era uma borboleta que se transforma numa abelha. Exatamente. A criatividade, né? O Carnaval tem isso, né? Mas as escolas esse ano, né, tiveram recurso do governo do estado, ano passado já tiveram também recurso do governo do estado, mas as escolas começam a entender, né? Começam a entender que precisam dar um passo para a sustentabilidade financeira. Profissionalizar. Né? Então, elas entendem que precisam começar a escrever projetos para conseguir a questão de incentivos, de programas de incentivo, né? Precisam organizar eventos, né? Precisam com que essa diretoria esteja mais ativa também, que seja mais profissional também, para poder fazer um carnaval tenha a sua sustentabilidade financeira. E aí a Liga também começa a entender isso, né, que precisa ser independente financeiramente do poder público. É claro que, assim como o poder público ajuda, né, outras ações na cidade, outras festas na cidade, a gente, claro, também entende, o presidente Gabriel também entende que o poder público também, o recurso público que venha para o Carnaval também é bem-vindo, mas não pode ser só esse recurso.
Então a gente parte agora, né, a gente começa a ser competitivo esse ano, começou a ser competitivo esse ano e começa a olhar com outros olhos, né, para a questão de tornar o Carnaval de Joinville mais profissional, né, até para a questão comercial ser mais interessante também, né, para buscar patrocinadores, né, para poder fazer com que o Carnaval tenha maior visibilidade. Então isso é importante, é o que a gente está buscando. Tem um grande amigo meu, que você também deve conhecer, ele esteve envolvido com a Escola Dragões, né, que existia há algum tempo atrás, o André Bovenzi. Certo. E o André recentemente me confessou que a ideia dele era que o Carnaval pudesse acontecer, por exemplo, na Expoville. Que, querendo ou não, é um local fechado, tem um espaço para colocar arquibancada, um espaço para botar camarote, comercializar com uma empresa que tem interesse, comercializar camarote. É um espaço controlado, né? Cobrar ingressos para ver o desfile. É uma nego querido joinvilense, mais ou menos nesse sentido. Você acha que esse é um bom caminho para tornar um pouquinho mais profissional e as escolas não dependerem só do dinheiro público? A gente precisa repensar, né, nessa coisa de como tornar de monetizar o Carnaval, né? Não porque a gente quer ter lucro, isso aquilo tal, mas para tornar ele sustentável. Mas espaços como esse da Expoville, né? A gente hoje tem um terreno, a gente conseguiu um terreno junto à prefeitura, perto da futura Ponte Joinville, onde a gente quer construir a cidade do samba lá, onde a gente vai ter galpões para as escolas de samba, a gente vai ter um lugar para pelo menos os ensaios técnicos também das escolas de samba, mas justamente um lugar em que a gente consiga ter esse controle de acesso das pessoas é realmente algo interessante, né? Porque a gente precisa rentabilizar o Carnaval para ele ser, mais uma vez, ser sustentável, né? Os desafios então continuam, né? Tanto para as escolas quanto para a própria liga, né? Ah, sim, porque nós temos escolas, as escolas de samba que a gente tem hoje, a maioria delas são de periferia, né? São de bairros, né? E é de comunidade, não tem nenhuma escola que é bancada por um grande empresário, por exemplo, ou uma grande empresa. Todas elas são sustentadas por pessoas comuns dos bairros, né? Que têm a sua vida e que muitas vezes tiram do seu próprio bolso para fazer com que a escola tenha sobrevida. Então a gente precisa realmente pensar nesse caminho de construção de um carnaval que permita com que o presidente, né, a diretoria não tire do seu bolso para financiar carnaval, para fazer o carnaval acontecer, né? Porque também nem é justo isso acontecer também, né? Então as escolas, diretorias, né, poder público precisam se juntar, né, e numa mesma mesa para buscar esse caminho, né, de sustentabilidade, para tornar ele profissional também. O que a gente pode esperar, né, do Carnaval? Como que é o panorama hoje, né? Você falou dessa mudança em relação a se tornar uma mostra competitiva agora, com um pouco mais de recurso do governo do estado. Mas o que vocês imaginam em relação às próximas edições do Carnaval? Vamos continuar nesse avanço? O Carnaval esse ano foi uma pena não ter acontecido à noite, porque choveu demais esse ano, mas o Carnaval esse ano já teria um avanço visual muito bacana, né? Porque a gente colocou espelhado no Rio de Janeiro, a gente tinha colocado luzes onde a bateria ia parar, a gente conseguiu colocar um sistema de som sem delay esse ano, né? Então a gente estava com uma iluminação toda nova, né? Painéis de LED, então estava tudo muito bacana para o Carnaval esse ano. Infelizmente choveu demais, a gente achou por bem, né? As escolas de samba acharam por bem não promover o desfile no sábado à noite, aconteceu no domingo de manhã, a comunidade foi fantástica, que compareceu em peso no domingo pela manhã, né? Tava um sol de rachar, né? Um sol muito forte, mesmo assim a população foi. O que a gente imagina para os próximos anos, né? E aí eu peço licença ao presidente Gabriel para poder falar sobre isso. A gente fechar uma parceria com alguma empresa que possa possibilitar que a gente possa captar recursos também, né, recursos públicos para dar estrutura para o Carnaval. A gente imagina que o nosso Carnaval possa ter também camarotes,
né, que possa ter uma empresa oficial que forneça bebidas também, né, que a gente possa ter um controle melhor da entrada também das pessoas no carnaval, né, para dar mais segurança, né, e que a gente possa dar vultuosidade para o carnaval, porque essa vultuosidade do carnaval fortalece ainda mais as escolas, né? E fortalece ainda mais a imagem de Joinville para o estado de Santa Catarina. Né? Então, é importante que a gente tenha um carnaval bem estruturado. E a Liga das Escolas de Samba, o presidente Gabriel, se preocupa demais com isso, né? Em dar estrutura. O presidente Gabriel é muito dedicado, né? Ele cuidou de cada projeto, né? De cada escola, para que cada uma pudesse entregar os seus projetos esse ano para não perder o financiamento do governo do estado. E com certeza ele vai cuidar também esse ano para que todas prestem contas adequadamente para poder ter o direito para a captação do recurso ano que vem. Então a gente quer, de fato, que o Carnaval de Joinville seja um dos maiores carnavais do estado, né? É claro que hoje em dia imaginar ser maior que Florianópolis é um sonho, né? Mas a gente caminha para ser um dos maiores, né? Junto com Joaçaba, junto com Florianópolis, junto com Laguna. Né? Então a gente quer estar no calendário. E a gente tem uma vantagem que o carnaval começa aqui. Né? A gente já estrategicamente faz o carnaval antes do carnaval propriamente dito, justamente para ter esse público diferenciado aqui também na cidade de Joinville. E com relação, você falou dos projetos individuais das escolas, né? Essas parcerias, como por exemplo uma fornecedora de bebidas, poderia começar já nas escolas, né? Porque de repente a escola faz um evento lá, arrecada um pouquinho de dinheiro, como você falou, às vezes a pessoa do próprio bolso ajuda a escola, então se for para comprar uma bebida, de repente até um pouquinho mais caro do que o tradicional, mas eu vou ajudar a minha escola, exatamente. Aí não pesa tanto, né? Exatamente. A gente está buscando várias formas, né? Várias formas de fazer com que o carnaval seja rentável, não no sentido de dar lucro para o bolso de alguém, mas ser rentável no sentido de poder fazer com que a escola consiga fazer suas fantasias com tranquilidade, que consiga comprar seu instrumento com tranquilidade, que consiga pagar as pessoas que fazem o carnaval no dia a dia também com tranquilidade. Então, é o dinheiro que vai retroalimentar o carnaval. Então, é importante isso, né? Que os eventos, né? Que os patrocinadores venham para isso, né? Para poder fazer com que o carnaval possa conseguir ser retroalimentado. E você falou sobre essa questão do Carnaval de Florianópolis, que é muito maior, né? Possivelmente também recebe muito mais verbas. Exatamente. Né? Há uma ideia de que, em especial a campeã do Carnaval aqui de Joinville, a Príncipes, possa também, de repente, participar do Carnaval de Florianópolis, né? Tem uma conversa na Príncipe do Samba, né? De que tem um convite também da Liga das Escolas de Samba de Florianópolis, né, da Liesf, para que a Príncipes possa ir para desfilar como convidada, né, no Carnaval de Florianópolis. É um desejo nosso, né, da Príncipes, da diretoria, da presidente, né, e a gente vê que a gente tem condição, né, a gente viu o carnaval que a gente apresentou esse ano, né, foi um carnaval muito bacana, a gente conseguiu colocar 600 componentes na rua, né? A gente conseguiu colocar os carros alegóricos, a gente conseguiu, através também de programas de incentivo também, um bom recurso para poder fazer o carnaval. Então a gente imagina que com a estrutura que a gente tem, com os recursos humanos e financeiros que a gente tem, a gente possa de fato ir como convidada lá no Carnaval de Florianópolis participar. Você tem ideia de um comparativo de recursos que hoje uma escola de Florianópolis tem com vocês aqui? Poxa, eu posso me enganar, né, no quantitativo, mas se eu não me engano, acho que Floripa ganhou, se eu não me engano, 6 milhões de reais para fazer o carnaval deles lá. E Joinville, cada escola ganhou 100 mil reais, então a gente ganhou 400 mil e eles ganharam 6 milhões. Né? Quantas escolas tem? Floripa são 12 escolas. São 12 escolas, não tem mais rebaixamento em Floripa, né? Então são 12 escolas. Mas mesmo assim, né, se tu dividir 6, 7 milhões por 12, dá muito mais do que 100 mil reais para nossas escolas aqui. Né? Mas a gente caminha. Ano passado, o governo do estado direcionou 50 mil para cada escola. Esse ano já direcionou 100 mil para cada escola de Joinville. E a gente imagina que para 2027 o governo do estado consiga
direcionar mais recurso financeiro para as escolas de samba em Joinville. Fora todos os recursos que possivelmente a Liga lá ganha com os ingressos e tudo mais que são vendidos em Florianópolis. Não, em Floripa é um carnaval profissional, né? Porque daí tu tem os camarotes, né? Tem os camarotes, tem os ingressos, né? Então é outro padrão de carnaval, né? Além de ter uma passarela exclusiva pro desfile em Floripa, né? Então nesse momento não tem comparação, né? Não tem comparação, mas a gente espera que num horizonte de longo prazo, Joinville consiga estar num patamar parecido com Florianópolis. E lá também tem o que acontece nos grandes carnavais de São Paulo, Rio de Janeiro, que é comprar o seu direito a desfilar, que aqui em Joinville ainda pelo menos acho que não acontece. Né? Em Joinville também acontece, as escolas comercializam a fantasia também. Né? Então a Príncipe do Samba comercializou a fantasia. Só que o recurso que entra com fantasia... Não dá para comparar. Não dá para comparar. Né? Então a gente aqui... as pessoas, os sócios da Príncipes do Quênia pagava R$45 na fantasia, né? Lá paga R$150 a fantasia, então é diferente, né? Sem contar que são muito mais pessoas desfilando, né? Sem contar que são muito mais pessoas desfilando. Mas essa cultura das pessoas comprar a sua fantasia para valorizar a mão de obra empregada naquela fantasia é importante também, né? Então as pessoas realmente, para ter uma ideia, a gente conseguiu colocar 600 pessoas que pagaram fantasia para desfilar. Então as pessoas entendem que realmente, eu vou pagar para valorizar a mão de obra empregada na construção dessa fantasia. E o Carnaval de 2027 já está sendo preparado já? Da Príncipes do Samba, sim. Da Liga das Escolas, a Liga também já começa a pensar também no ano que vem também, a partir de correções e acertos desse ano, né? A gente vê que tem muita coisa bacana que aconteceu esse ano que pode ser aproveitado no ano que vem, coisas que podem ser corrigidas também no ano que vem. A Príncipe do Samba começa a pensar também na questão do tema do carnaval, porque daí, a partir do tema a gente começa a pesquisa, da pesquisa vem o enredo e a partir disso vai para o carnavalesco para carnavalizar as fantasias, né? O samba enredo e depois construção do samba enredo, ensaios técnicos e aí começa toda essa loucura bacana que é o carnaval. Entendi. É realmente um trabalho árduo, né? Que não é de uma hora para outra que se consegue o resultado. De fato não, é um processo bem longo, né? Um processo bem longo e quando a gente fala de todo esse processo, as pessoas começam a entender que realmente carnaval não é algo para amadores, né? É algo que realmente a gente gosta de fazer e a gente leva muito a sério o carnaval. É verdade. E eu queria mudar um pouco a vertente da nossa conversa e ainda voltar a falar um pouco sobre música, que você como professor, como você inicialmente se apresentou, você está inserindo também a música que te auxilia na formação dos teus alunos, né? Nós temos um trabalho bem bacana lá na faculdade de Senac, que nós temos muitos alunos talentosos lá, né? Tem gente que toca violino, teclado, violão, toca carrom, bateria, e a gente achava um desperdício ter tanta galera boa lá e não ser aproveitado na escola, né? Até porque no Senac eles estudam integralmente lá, né? Então eles entram às 8 e saem às 5 da tarde. Então, e a música, a gente entendeu que fazer com que eles montassem uma banda lá no Senac fosse uma forma de dar uma desopilada, né? Dar uma relaxada, né? Sair um pouco daquela coisa de estou estudando. Então a gente tem lá um grupo de uma banda musical, né? Formada hoje por 8 alunos e essa banda ensaia durante o mês para promover os almoços musicais, para se apresentar em eventos do Senac. Então isso é importante para a gente, né? Porque a música tem esse poder, né? De socializar e a gente faz na biblioteca do Senac e aí a gente consegue perceber o quanto a galera gosta de estar lá, de se reunir para cantar, para tocar. E com relação a isso, a musicalidade também acaba às vezes auxiliando até no aprendizado dos alunos, né? Exatamente, né? Porque todo mundo que é ligado à arte acaba sendo uma pessoa mais criativa, né? Acaba tendo na arte também uma válvula de escape, né? Então nós temos muitos alunos que
desenham o tempo todo, que pintam, né? Porque a cultura, a arte tem esse poder, né? De tirar a gente desse mundo que às vezes parece ser muito louco, né? Muito acelerado, e fazer a gente mergulhar num ambiente de mais tranquilidade, né? Então, realmente, a música promove isso, a arte promove isso também, né? E ainda mais no Senac, que tem uma vertente bem profissionalizante, né? Exatamente. A gente tem lá, como eu te falei, né? A gente tem, os alunos ficam o dia inteiro lá, né? Então a gente tem ensino médio integrado ao técnico de design de interiores, de tecnologia para a internet, gastronomia, nós temos de administração e temos de multimídia também. Então são 5 cursos e aí a piazada fica lá tendo essas aulas e é difícil para eles, né, os jovens, né, nessa idade, ficar o dia todo estudando. Então é uma forma, né, de eles se encontrarem, né, de se reunirem, né, de trocarem também essas experiências deles, né, na escola. E se a gente tivesse isso no nosso ensino público em Joinville, como seria? Ia ser muito legal, né? Porque a gente vê os filmes americanos, né? Em que tem o contraturno, em que os alunos escolhem grupo de leitura, grupo de debate, grupo de música, escolhem esportes, escolhem a questão de montar uma rádio na escola. Ia ser muito bacana, né? Se pudesse realmente ter um contraturno construtivo, né? Na rede pública, né? Ter música nas escolas, né? Ter essa coisa de criação nas escolas, a arte nas escolas, né? Com essa intenção, né? Com essa intenção de não só tornar artistas, né? Mas de tornar jovens melhores, né? Que possam ter algum tipo de válvula de escape também, né? Na sua vida, porque hoje a gente vê tirando um ou outro programa de contraturno, na maioria das vezes o aluno está estudando de manhã e à tarde está em casa, não está fazendo nada, né? Ou está vendo televisão, ou está na tela, né? E as telas têm sido extremamente prejudiciais para essa geração que está vindo, né? Tem criado crianças mais aceleradas, né? Crianças mais desatentas, isso é um problema, né? E os pais, de uma maneira ou outra, acabam deixando seus filhos mergulharem nesse mundo das telas, não enxergando o quanto é prejudicial. E a arte poderia fazer esse papel, né, de botar eles em outro mundo, né, de desacelerar, né, de tranquilidade, né, e de criatividade também. Você já vê esse reflexo nos alunos que você dá? Com certeza, com certeza. A gente vê o quanto é difícil para eles não estarem nas telas, né? Tanto tem muitos casos de que o aluno não quer dar o telefone, né? Porque é proibido, né? Hoje no ensino médio tu tá com o telefone. Então os alunos, eles às vezes fazem de tudo, dão de tudo, qualquer jeito para olhar o celular deles, né? Disfarçam e tal, porque tem essa dependência da tela, né? Isso é complicado, né? Prejudicial, né? Porque a gente cria uma geração acelerada, porque a gente fica, né, zapeando ali, né, e procurando alguma coisa que interesse, né, e a informação rápida também. A gente está criando pessoas desatentas, né, porque a gente coloca um aviso, eles não leem o aviso e perguntam algo justamente referente ao aviso. Então essa geração é uma geração desatenta, mais desatenta em função desse mergulho nas telas, né, dessa coisa de serem nativos digitais, né? Então, o nativo digital tem esse lado de, poxa vida, está muito bem inserido na internet, nas redes sociais, mas isso está trazendo também esse prejuízo, né, das conexões que o jovem precisa fazer, né? Eu conversava em outro episódio aqui com um entrevistado que talvez cabe a gente aproveitar essa tecnologia, essas telas, para inserir esse conteúdo cultural, para inserir, começar a instigar as crianças, os jovens, os adolescentes a querer se aprofundar nos temas, né? Talvez gerar algum conteúdo que possa, esse vídeo é legal, como é que se produz esse vídeo? Esse vídeo fala de música, eu queria saber um pouco mais sobre essa música, sobre mais esse artista, sobre essa dança, sobre
enfim, é usar a tecnologia a seu favor também, não só reclamar dela, né? Eu sempre falo para os alunos que eles podem, a todo momento, escolher, eles podem ser aluno de quem eles quiserem no mundo. Eles montam lá eu quero ter aulas de música. Eu posso escolher os melhores professores do mundo para me dar aula de música, né? Porque eu vou lá no YouTube, eu seleciono lá os meus mentores. Eu quero ser profissional em oratório. Eu vou lá e escolho. E na cultura também, olha, eu quero saber um pouco mais sobre esse tema cultural, sobre pintura, sobre esculturas, o que seja. E eles podem, né? Então, a tecnologia não é ruim, né? O mau uso dela acaba sendo ruim, né? Então, enquanto professor, né, eu vejo que a gente precisa ter quando a gente coloca o aluno para ver o celular, tem que ser com essa intenção de aprender alguma coisa, né? Então, precisam de ferramentas, né? Criar ferramentas para conhecer melhor, por exemplo, nós temos grandes lugares aqui em Joinville hoje em dia, né? Tem o Instituto Juarez Machado, temos o Museu Nacional da Dança, nós temos o Instituto Fritz Alt, né? Por que temos o Museu da Colonização também? E tudo isso poderia estar dentro de algum lugar para que as crianças pudessem ter acesso, né? E esses lugares também precisam estar com uma tecnologia atraente também para essa geração também poder se sentir atraída para estar lá também, né? Você faz um papel importante na cidade devido a toda a experiência que você tem relacionada à área cultural e agora sendo um professor, né, que tem contato diretamente com as futuras gerações, tendo essa possibilidade de a gente criar um cidadão no futuro mais consciente, mais relacionado à cultura, valorizando o que nós temos aqui. Esse é o principal papel do agente cultural em Joinville? Eu acho que sim, né? Tenho certeza que sim, né? O agente cultural precisa, né, a partir dele, né, a partir daquilo que ele opera, buscar essa promoção, né? Buscar fazer com que a cultura esteja cada vez mais viva, né? Mais presente na vida das pessoas, né? E precisa a todo momento estar incomodado de quando a cultura não chega até onde ela deve chegar, né? Então a cultura precisa ser algo que insere pessoas, que inclui pessoas, ela precisa ser acessível principalmente, né? Então o agente cultural precisa estar a toda hora incomodado quando essa cultura não chega onde precisa chegar, né? Da forma como precisa chegar. Então a cultura precisa ser de fato esse instrumento de transformação também das pessoas e das cidades. Sandro, queria agradecer muito a tua presença aqui, foi muito agradável mais uma vez conversar contigo, dessa vez abordando esse aspecto cultural e conhecendo um pouco mais da tua história. Muito obrigado. Obrigado, Wagner. Obrigado a todos, obrigado pelo convite. E obrigado a você também que nos acompanhou em mais um episódio do nosso podcast Memória de Joinville. E fica aí o convite, né? Em breve teremos um outro episódio com mais um personagem importante da nossa cidade. Eu aguardo você. Até lá!